E tem um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Sempre teve que ter, né? Que é com a gestão da igreja, né? Pastores que não sabem cuidar da gestão ministerial, né? A gestão não só ministerial, né? Mas a questão administrativa, financeira da igreja. Olha que A coisa interessante. igreja pequena, mas pensa que vive numa igreja grande e gasta mais do que pode em um determinada. Vai, segue. Aí é outra hora, sabia? É. Tem gente que. O pastor, o último curso que o pastor fez na vida foi o curso de teologia. Ele não fez mais, ele não cresceu. Por que você acha que uma pessoa, ele é dono de um botequim, pequenininho assim, uma portinha. Aí ele abre, vira uma padaria. Aí a padaria via padaria e confeitaria. Aí padaria, confeitaria via padaria, confeitaria, lanchonete. Aí depois ele vira um restaurante com padaria. Aí depois ele vira um restaurante com mercado. Depois ele vira um mercado, vira É. um supermercado, um hipermercado. O que aconteceu com esse cara? Ele foi crescendo na gestão. Pouco a pouco. Exatamente. Então o que acontece? O pastor tem que entender que existe alguns erros, né? Por exemplo, tem membros que são acostumados, o pastor dele é só o pregador. Você tem 12 pastores. Não, ele quer o pastor que prega. Aí ele fala assim: não, eu quero um atendimento com o pastor. Eu falei: não, a agenda do pastor tá cheia. Ele, não, só serve com o pastor. Aí quando você vai atender a pessoa, era um assunto que um outro pastor podia ter resolvido. Mas ele tem aquele orgulho de: não, eu só falo Uma coisa básica. Aí o pastor ele não tem tempo para cuidar de algo que a gente chama. Existe estratégia, existe tática e operacional. O líder estratégico não é aquele que vai ficar cortando papelzinho, rolando algodãozinho. Ele tem que pensar no crescimento macro da igreja. É. Ele é o guardião da visão geral da igreja. Ele não pode ficar resolvendo aquilo que o pastor. Por isso que a pessoa sai do seminário, a gente chama de pastor júnior. Quem vai resolver isso é o pastor júnior. Quem É vai bom resolver pra isso? praticar, né? Aí tem Entender. um pastor pleno, tem um pastor sênior e tem um pastor presidente. Então, você falou de gestão. É. Isso não está na cabeça das pessoas. Jesus, no início, ele estava com 12. Coisa que o seminário Aí também não ensina, né? não ensina. Funcionar a igreja. Os seminários, eles são bons para quê? Para te ensinar a não pregar bobagem. Você Heresia. vê, o apóstolo. Tem gente que já chega, não me converti, quero ser pastor. Gente, o apóstolo Paulo ficou, além dele ter estudado aos pés de Gamaliel, ele ficou 13 anos estudando em Damasco, no deserto da Arábia. Aí que ele virou a potência que ele é. Aí a pessoa chega, nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Tem pastor que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Hum. Como é que ele vai ter conteúdo para ministrar para um rebanho? Você vê, vamos fazer as contas aqui. Eu estou em Bom Retiro, vai fazer 7 anos. Eu prego todo domingo, e todo domingo são pelo menos 2 mensagens. Todo domingo. Então, no ano, 50. Vou fazer 50. É, 50 mensagens. 50 fins de semana? Aham. 50 domingos? Eu prego 100 sermões diferentes no ano. Toda quarta de libertação, eu pego mais, pelo menos mais um. Uhum. São 150 sermões por ano. Presta atenção. E aí, eu prego no encontro de homens, eu prego no encontro de famílias, eu emprego no encontro de jovens. Faz conta disso, 250 sermões no ano. Eu prego em igrejas, por aí. Isso, 250. isso tirando os seminários que você faz por aí ainda, né? Não, 250 sermões por ano. Em 6 anos, são 1.500 sermões diferentes. Como é que uma pessoa. Você tem que entregar um prato diferente, uma refeição espiritual diferente, um banquete diferente na semana. O que vem hoje? O que vem hoje? O que vem hoje? É. Aí que a pessoa não tem preparo. Quer dizer, ele não conhece nem a própria Bíblia Sagrada. Como é que ele, então, é uma série de condicionantes. É. Então você tem que aprender a lidar com crise. Quando a igreja cresce, você tem crise. Aí tem um competindo com o outro, tem um irmão que quer oportunidades que ele não está preparado, mas no coração dele não. Eu estou preparado. Tem um irmão que é desafinado e ele quer entrar para o ministério de louvor, ele quer visibilidade. Mas todo mundo sabe que ele é desafinado, ele entra errado no louvor, as canções que ele dirige não estão conectadas com a palavra. O pastor está num mês
que está ministrando sobre fé, o outro ministrando sobre perdão. Aí ele desconecta o louvor. O louvor, ele não tem cuidado, ele não prepara o ministério de louvor. Tem gente que não sabe liderar, sabe mandar, Mas mas não aí sabe liderar. Aí a é um fuga de algumas pessoas assim, eles deliberam, né? Eles dão autoridade a outras pessoas, né? que não tem Que competência. também são incompetentes. Então, qual é a briga de... Cara, Jesus, ele dá uma bronca. Ele fala com o pastor assim, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. A mulher que se diz profetiza não é. E que ensina bobagem. Se você pegar Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22, 20, 21 e 22, Jesus está puxando a orelha do pastor. Eu tenho contra você que você está fazendo errado. Você está dando autoridade para quem não tem autoridade. Aí você está construindo, quer dizer, E o outro tá constrói com a mão, o desconstruindo. outro destrói com o pé. Constru- Um constrói com a mão, outro destrói com o pé. Então, estamos falando sobre crescimento de igreja. Então, tomada de decisões. Tem hora que o pastor não consegue tomar todas as decisões. Então, as pessoas chegavam para mim, os ministérios, na porta da igreja, no corte, pastor, lá no ministério tal, eu estou precisando fazer tal coisa. Aí, ó, câmbio, pode fazer. Só que tinha um outro ministério que já estava usando aquele mesmo espaço. Igreja grande, né? Aham. Então a gente tem um templo principal, a gente tem a capela, a gente tem o Together, você tem o ministério infantil. Então é um número limitado de espaço. Hoje a nossa igreja, graças a Deus, tem A bastante estrutura é espaço. boa. Mas mesmo assim, os ministérios, todo mundo quer competir. Quero isso para mim, quero isso para mim. Hoje nós temos lá, acho que são 8 ou 9 bandas Uhum. de louvor. Mas essas bandas, elas se multiplicam porque uma toca na segunda, outra toca na terça, outra toca na Existe quarta, um outra toca na rodízio, quinta. né? E também para não cansar os voluntários, né? Todos são voluntários. Quem É uma toca de manhã não dificuldade. toca à noite. Quem está na diaconia de manhã não está na diaconia. Nós temos 2 cultos de manhã, temos 2 cultos, um culto à tarde, À um culto tarde à e à noite. noite. Então você tem que. É. Então Quando. a dinâmica da gestão, ela fica muito maior. Quer dizer, o gerente da padaria, ele não consegue ser o gerente do hipermercado. Não consegue ser. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. É, Tá entendendo? sim, Eu sim. te cortei aqui, desculpe. Não, eu ia complementar aqui. Quando, a respeito da parte de gestão da igreja, né? O pastor, hoje, a gente teve recentemente um encontro ontem com algumas pessoas de uma faculdade de fora do país, uma faculdade cristã, e eles explicaram, falaram, E nós torcemos lá a, na igreja. a faculdade é Na verdade, é uma universidade. uma universidade, né? Uma universidade americana. Eles estavam aqui, a gente teve essa reunião com eles. Falaram, na verdade, a universidade ela tomou proporções hoje que a gente não consegue mais ter um controle exato de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque é, antes tinha o presidente da faculdade, que seria como um pastor de uma igreja. É. E ele coordenava tudo, fazia tudo. Depois, o pastor, o presidente da universidade, ele ficou focado somente na parte de marketing, divulgação, aparecer, falar sobre a universidade. Os outros pastores, eles dividiram em 7 pessoas, É. que são os que fazem com que a universidade funcione. Numa igreja é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, tem um grupo que trabalha por trás. Então, conforme a igreja vai crescendo, vai tomando proporções onde o pastor não está por dentro de todas as tomadas de decisões, mas tem um grupo embaixo desse pastor que está alinhado com a visão do pastor presidente e que faz com que tudo funcione O, de o forma pastor natural. presidente, ele dá a direção administrativa. Direção. Ele não faz administração. A igreja é grande. Alguém tem que fazer. Ele dá a direção espiritual, então ele tem que ter um alimento para o rebanho. Eu estou aqui na minha cabeça, eu estou com um alimento preparado para dar até o ano que vem. Nós estamos ainda no primeiro semestre de 2025. Mas eu já tenho alimento para dar, está tudo pronto aqui na minha cabeça. Você vê que eu chego na igreja, a mensagem está onde? Já está aqui. Eu já sei. Domingo passado, eu ia ministrar sobre. Eu ia entrar dentro da casa do pai do filho pródigo, Lucas 15, né? Uhum. Eu ia ficar lá. Aí quando foi ministrado sobre isso de manhã, aí quando foi de tarde, meus netos foram lá para casa, aí Deus falou um negócio diferente comigo. À noite você vai ministrar outra coisa. É Lucas 18, não é Lucas 15. É Lucas 19, não é Lucas 15. Que é o cego de Jericó e Zaqueu. Quer dizer, Deus entra dentro de outra casa. Eu falei, ó, Deus salva o cego, que é um pobre que está na sarjeta, e ele salva o rico, que está morando dentro do palácio com dinheiro desonesto.
Mas Deus também salva a Raabe, a prostituta, que mora dentro de um muro. Debaixo da ponte. Ela mora ali, mas, então, isso aí tem que ser sensível.